Se a gente, pensar um pouquinho nas nossas eleições do ano que vem, você até comentou, né, que a gente tem um problema de comunicação também, né, Ah, sim. no atual governo. Tudo bem, ele tem algumas questões que a gente pode criticar e tal, mas eu também foi uma coisa que nós falamos aqui com o João César Castro Rocha. Porque eles têm bons resultados, né, ele tem, os índices de empregabilidade tão altos, a inflação está caindo, mas enfim, ele faz anúncios, volta atrás, parece que não combinou com o presidente, o ministro da fazenda, aí, né, é o IOF, é o Pix, ele é muito vai e volta, né, isso é muito ruim, né, as pessoas ficam confusas até, né. E eu diria que isso é um problema da esquerda, que sempre olhou historicamente e negativamente os meios de comunicação, né? Você pegar a escola de Frankfurt, né, com exceção do Benjamin ou outros autores, Gramsci, né, vão dizer, a gente tem que usar esse negócio aqui para instruir. Só que existe esse ranço da esquerda de olhar os meios de comunicação como alienantes, emburrecedores, pode até ser, mas É. eles são importantes para você criar consensos, né? Olha, como que o Mas Bolsonaro aí o chegou à Jesus presidência, Martim né? Barbeiro já diria que não são, né, porque tem a mediação. Exato, né? E aí que tá a questão, tudo depende da qualidade, né? Da, É. da informação, de quem está por trás. O Benjamin vai chamar isso de politização da arte, né? Por isso que eu tenho uma plataforma de cursos, por exemplo, né? Não é para ensinar que a Terra é plana, obviamente, né? Não. Então, o problema não é o meio de comunicação, é como está sendo usado e para quais fins. O Benjamin dizia isso nesse texto, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. A mesma câmera que Hitler, mesma tecnologia que os nazistas usaram para gravar os filmes nazistas, era a mesma do Chaplin para fazer os seus filmes à época. A diferença é que você tem de um lado com Chaplin a politização da arte, um cinema que gera engajamento, reflexão, senso crítico, e do outro lado um cinema emburrecedor, né? Aliás, assistam um documentário chamado Arquitetura da Destruição, Sim. né, que conta bem esse uso dos meios de comunicação pelos nazistas. Qual que é o problema do governo Lula? O pessoal que está ali na SECOM é muito ruim. E pior, né? O Haddad tem tropeçado. Porque, por exemplo, a questão do Pix que a gente teve no início desse ano, ou então agora do IOF. Quando um governo pretende fazer uma mudança relevante como essa, a primeira coisa que ele tem que fazer não é fazer um decreto e dizer vai ser assim. Você tem que insinuar, dar entrevistas dizendo talvez estou pensando em, e você joga o debate para as redes, para o Congresso, e aí você tem uma disputa democrática ali. E a nossa sorte é que a extrema-direita, aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é inteligente. Senão não existiriam fake news. Não é inteligente. A gente tem todas as condições intelectuais e mesmo retóricas de vencer. O problema é que a extrema-direita coloca a retórica acima da inteligência que não tem, né? E aí, o que acontece? Aparece um Nicolas Ferreira falando um monte de bobagem, como sempre fez, né? E engana as pessoas. Quer dizer, o Pix para R$ 5.000 teria sido melhor para todo mundo, se você parar para pensar. Pois é. Tem que ter um Seria menos controle, né. fiscalização, É. né? E não mais fiscalização. Não, eu não entendi essa lógica. Faltou Porque estava em faltou 2.000. explicar, Pois é, né, faltou contar. exato. Então, esse é o problema da esquerda, porque existe um pedantismo intelectualoide, né? De que eu sei mais, ou então os meios de comunicação são ruins. Cansei de ver colegas meus, sociólogos, dizendo eu não dou entrevista porque jornalista é burro, falando isso. Não, Né? mas É o ajude o contrário. jornalista, né. Nós temos o É, papel pedagógico exato. e ninguém é melhor que ninguém aqui, né? Esse é o ponto, né? O papel dos meios de comunicação é gerar reflexão, senso crítico. É, na imensa maioria das vezes, o repórter, ele é muito bem intencionado, uns mais bem preparados que outros, mas ele é bem intencionado, né, o que às vezes acontece é que lá no final, na ponta, É. tem uma edição, às vezes que estraga um pouco o Sim, trabalho que sim. ele fez. Mas eu acho um desrespeito tratar qualquer profissional, Sim. né? E não existe pergunta burra, né? Eu acho que esse é o ponto central. Toda a questão é interessante. Você dá o direcionamento respondendo. Agora, tenho vários colegas inteligentíssimos que se recusam a dar entrevistas. Inteligentíssimos que se recusam a estar em redes sociais. Que também então, tem que usar. Eu estava Esse brincando é o com o ponto. Luiz aqui do estúdio outro dia, falei: "Olha, a internet para mim é a pólvora do século dos anos 2000, vai", né, é aquela coisa, é uma ferramenta, ou você usa
ela corretamente ou você usa para explodir a casa de alguém, Sim. né? Tem que aprender a manejar a pólvora, ué, né? Qual é a dose? Como é que você faz ali? Tanto é que existe essa discussão entre os partidos de esquerda mundo afora de criar um fundo internacional para financiar viralizações, os engajamentos. Tem que ser. De Sa- coisas Pois corretas, é, né? De informações corretas. exato, né? Se não for assim, aí para onde vamos, né? Para um lugar muito pior, de um obscurantismo total. Costuma-se dizer que a Idade das Trevas é a Idade Média. É um equívoco terrível. Esta é a Idade das Trevas. Nunca as pessoas tanto tiveram acesso à informação. E nunca fizemos tão pouco pelo conhecimento. Pois é. E essa é o problema ali dos tecno-otimistas, né, da década de 90 com a globalização. Lembra que eles falavam da aldeia global? Agora, com acesso à internet, tudo vai ficar mais inteligente, as democracias vão melhorar, porque você vai poder pressionar o político, ele vai ter que prestar contas online, as pessoas vão se tornar mais tolerantes, porque você vai ter acesso a outras culturas. Lembra de tudo isso? Tudo Sim. é, é, como que chama? O Castel chegava a apontar alguma coisa, isso, Boaventura, o Pierre Levy, que é péssimo, né, naquele livro Cybercultura, é péssimo esse É, texto. é. E, e eles anunciavam o paraíso na Terra, mas por que que deu errado, né? Então, é por isso que eu gosto do Bauman, na ideia da ambivalência, né? Todo avanço tecnológico, científico, industrial, eles surgem, né, para resolver vários problemas e resolvem da nossa existência, mas surgem buracos dos quais ninguém havia previsto que poderiam surgir, né? Problemas imprevisíveis, né? É.